Então, a aula de hoje, dando continuidade aos conteúdos da nossa disciplina de procedimentos em pós-operatório, ela vai trazer uma discussão sobre os recursos terapêuticos pós-operatório. Então, visto na aula passada todas as, vamos dizer assim, as principais complicações e intercorrências nas cirurgias, agora nós vamos fazer uma discussão sobre como proceder, né, com recursos terapêuticos em cada uma dessas intercorrências, dentro do que nós temos à disposição, tá? Então, como que a gente vai conversar? Tenho aqui, deste lado, a lista de intercorrências e complicações que trabalhamos na aula passada, tá? Então, equimoses, edema, fibroses, deiscência de sutura, infecção, seroma, aderências, cicatriz hipertrófica e queloide ou cicatriz queloidiana. Dentre estas intercorrências ou complicações, o que nós temos que pensar agora? Quais os recursos terapêuticos podem ser utilizados? Então, aqui desse lado, eu listei os recursos terapêuticos, os principais, e aqui nós temos na UBRA, tá? Então, eu tenho microcorrentes, ultrassom em modo pulsado contínuo, termo ou laser baixância e LED, alta frequência, drenagem linfática manual, massagem, microporagem, cosméticos, radiofrequência, ondas de choque, vibrocel, microagulhamento. Agora sim, o nosso desafio é pensar como cada um desses problemas pode ser tratado com esses recursos. O que utilizar? Quem já teve as disciplinas de eletro já consegue provavelmente visualizar várias possibilidades aqui, tá? Quem não teve, vai precisar trabalhar um pouco essa questão, esse embasamento, né, teórico, mas eu vou explicando para vocês aqui alguns raciocínios meus que vai ajudar vocês a elaborar os protocolos, tá? Então vamos por ordem. Equimoses. Equimoses são aquelas manchas roxas que normalmente aparecem em qualquer procedimento cirúrgico, são esperadas, mas que muitas vezes incomodam os pacientes esteticamente falando, principalmente quando as equimoses elas estão em áreas expostas, como na face, no colo, né, na região das pernas. Então, as equimoses, elas vão precisar de tratamento? Não, elas são reabsorvidas pelo organismo com o tempo. Mas quando elas estão em áreas expostas, os pacientes nos pedem, não tem algo para fazer que possa ajudar a reduzir, né? Além do que o médico recomenda, de pomadas e tal. Então, equimoses, nós costumamos tratar com 3 recursos, digamos assim. Nós temos à disposição destes que eu estou citando para vocês aqui. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a drenagem linfática manual. Já que as equimoses vão vir no pós-operatório imediato. Então, esse é um dos únicos recursos que nós podemos utilizar nessa fase. A drenagem linfática, pela sua ação de reabsorção, eliminação de toxinas, ela vai agir diretamente na reabsorção também destes resíduos celulares, desses resíduos sanguíneos, e vai ajudar no clareamento das equimoses. Então, dependendo da região, eu vou escolher as manobras, né, e a direção correta da drenagem, e isso vai favorecer a reabsorção. Ainda, de recursos eletroterápicos, nós conseguimos utilizar ultrassom, porque ultrassom, no modo pulsado, ele tem uma ação importante na vasomotricidade. Vasomotricidade também é importante nas equimoses. Por quê? Porque ela favorece o fluxo sanguíneo e vai favorecer também a reabsorção desses resíduos celulares, tá?
Não podemos usar o contínuo ainda, em virtude de ser um pós-operatório recente, né? Não podemos incrementar calor. O pulsado também tem um modo fonoforese do ultrassom, tá? Então, vamos supor que o médico recomendou que essa paciente utilize pomadas, por exemplo, iridoide ou trombofob. São pomadas bem comuns, que de indicação médica, claro, nós podemos associar ao ultrassom pulsado no modo fonoforese, onde trabalhamos, então, o favorecimento de permeação desse ativo, que está, na verdade, daí o produto não vai poder ser pomada, ele vai precisar ser em base gel, tá? Mas existe, por exemplo, a iridoide em gel, tá? A gente vai associar ao nosso gel de condução do ultrassom e vai aplicar o ultrassom no modo pulsado, com dose baixa. A gente vai ter o favorecimento da permeação desse ativo, desse produto médico, né, desse medicamento, e a reabsorção mais rápida dessa equimose também. Além disso, pessoal, as microcorrentes, elas vêm no mesmo raciocínio do ultrassom pulsado, tá? Elas também ativam a motricidade vascular superficial e fina dos capilares, né, da superfície da pele. Ela regulariza o fluxo elétrico, então também favorece o fluxo endógeno e isso também favorece a reabsorção de equimoses. Então, nós temos microcorrente, ultrassom pulsado e drenagem linfática manual como os 3 principais recursos utilizados e relatados na literatura como eficazes na reabsorção de equimoses. Em segundo lugar, o nosso problema seria edema. Edema, lembrando que é normal, necessário, importante, porém, quando ele ultrapassa 5 dias, 7 dias, ele já se torna problemático. Então, o edema vai ser tratado como nos nossos pacientes? Claro que o carro-chefe, de novo, a drenagem linfática manual, sem dúvida nenhuma, com todas as restrições que a cicatriz pode estar causando, tá? Então, nós vamos ter uma aula prática sobre drenagem no pós-operatório, levando em consideração as cicatrizes, mas é o principal recurso para uso em edema, sem dúvida nenhuma. As microcorrentes têm ação drenante? Tem, tá? Podemos indicar. Ultrassom pulsado tem ação drenante? Tem, tá? Porém, não substituem a drenagem linfática manual em momento nenhum, na minha opinião. E também na opinião dos artigos que comparam os efeitos. Então, em primeiro lugar, drenagem associado, né, se for necessário, se for de interesse do profissional, a microcorrentes e ultrassom pulsado. Vamos ao terceiro, fibroses. As fibroses, elas normalmente aparecem já no pós-operatório mediano, na fase média do pós-operatório, onde o edema está se organizando, se tornando mais rígido. Essa fase é a fase em que os pacientes começam a relatar, então, que a região está enrijecendo, está formando placas, né? Comum na lipo, comum na abdominoplastia, tá? E em outras cirurgias também. Cirurgias de varizes e outras, tá? Essa fase é esperada, tá? Esperada, já que a gente sabe que vai ter depósito de fibras intenso no local onde ocorreu a lesão, tá? Só que ela precisa ser ordenada, organizada. Caso contrário, gera fibroses que alteram ou modificam a estrutura do tecido. Então, se aparecerem fibroses, nós temos que trabalhar com recursos que destroem fibras, tá? Fibrinolíticos. Então, dentre essa lista que eu coloquei para vocês aqui, quais são os possíveis recursos fibrinolíticos? Bom, o que vem como primeiro, dessa vez, é o ultrassom. O ultrassom agora no modo contínuo. Então, se eu já tenho fibrose, se eu já tenho tecido rígido, se eu já tenho fibras,
rígidas, tá? E eu não estou mais no pós-operatório imediato, não tenho mais reação ou sinais de inflamação, cuidado, tá? Eu vou usar ultrassom contínuo. Contínuo vai agregar calor e vai agir com efeito tixotrópico, que é fantástico para fibroses, tá? Ok, ultrassom, nossa primeira alternativa, né? Como segunda alternativa vem massagem manual ou terapia manual com a intenção de desfibrosagem. Então, são técnicas manuais que a gente vai ver na aula prática que trabalham de forma bem vigorosa sobre as fibroses com a intenção de desfibrosagem. E também, associado a esta, nós temos o recurso de endermoterapia e vácuo, que se esta fibrose está associada à aderência, vai ser também de grande valia, tá? Então, como é que é uma fibrose associada a uma aderência? É a pele presa, formando como é que eu poderia dizer para vocês? Formando uma depressão na região, tá? A pele sem mobilidade, tá? Isso sim é uma fibrose associada à aderência cutânea. E isso vai responder muito bem a endermo com vácuo. Então, fibroses, carro-chefe, ultrassom contínuo, associado a massagem com manobras de desfibrosagem, tá? E caso ela esteja associada com aderências, nós vamos trabalhar em dermo, vácuo, pressão negativa, tentando soltar. Deiscência de sutura, pessoal. Os pontos abriram. Primeiro ponto, tratamento médico, né? Então, médico precisa ver se o paciente precisa tratar, medicar, e no momento que ele está novamente liberado para nós, o que nós temos de agentes que vão favorecer a cicatrização dessa região que abriu, né? Abriram os pontos. Então, deiscência de sutura normalmente é tratada com microcorrentes que favorecem cicatrização, laser de baixa potência e LED vermelho que favorecem intensamente a cicatrização. Alta frequência também tem ação cicatrizante, tá? Estes três são o carro-chefe. Destes três, qual está mais relatado na literatura? Laser de baixa potência, certo? Então, laser de baixa potência é o que mais temos artigos publicados com efeitos potenciais na deiscência de sutura, na cicatrização, já que vai passar, né, por um novo processo. Então, o laser e o LED caminham juntos, o vermelho, né? Se tem indicação para laser de baixa potência, também tem indicação para LED vermelho. Doses dependem da fase que está essa ferida. Se ela está na fase de proliferação, se ela está na fase de remodelagem ou na fase inflamatória, tá? Então, nós vimos na primeira aula. Inflamatória, doses baixas, proliferativa, doses médias e remodelagem, doses altas, tá? Mesma coisa vale para as microcorrentes. Na fase inflamatória, na fase proliferativa e na fase de remodelagem, eles vão ser trabalhados assim. Os três, então, vêm como ótimos recursos para a deiscência de sutura. A infecção, que vem normalmente associada à deiscência ou não, tá? Também precisa ser tratado por médico. Não somos nós que vamos assumir o tratamento de uma região infectada, de jeito nenhum, tá? Mas nós também podemos pensar que quando temos uma deiscência, nós podemos prevenir a infecção com agentes bactericidas. Isso a gente faz com alta frequência e LED azul, tá? Então, tem uma ferida aberta, o que eu posso fazer para prevenir uma infecção? Utilizar alta frequência e LED azul. Então, estou tratando a cicatrização com LED vermelho ou laser,
e depois eu associo com LED azul ou com alta frequência para prevenir a infecção. Isso também é um protocolo que tem bastante referência e que está sendo, tá mantendo resultados significativos. Seroma. Seroma é uma coleção líquida que se formou em alguma região em que a pele não aderiu adequadamente. Essa coleção líquida, ela precisa ser tratada com médico mediante punção, tá? Então, quando identificamos um seroma, nós paramos os procedimentos. Isso é o que temos que fazer, tá? Paramos, esperamos o médico puncionar, secar esse seroma e depois retornamos de onde paramos, né? Retornamos os recursos. Aderências. Aderências, que eu já expliquei aqui junto com fibroses, são pontos onde a pele adere aos planos profundos. Pode aparecer junto com fibrose, pode aparecer sobre uma cicatriz, tá? E as aderências, elas vão ser tratadas tardiamente, tá? Pós-operatório tardio, onde nós queremos quebrar, destruir a organização fibrosa que apareceu, que se formou, e descolar. Então, para quebrar fibroses ou produção fibrosa, nós temos de novo o ultrassom contínuo. Para descolar, nós temos vácuo e massagem, tá? Então, ultrassom contínuo, vácuo e massagem são os mesmos recursos que nós usamos na fibrose. Só que na aderência, muito mais vácuo e mão do que ultrassom. E aqui, muito mais ultrassom e mão do que vácuo, certo? Cicatrizes hipertróficas também vão aparecer tardiamente, quando a cicatriz já fechou, já está na fase lá da maturação e ela está ficando larga, grossa, avermelhada, com sinais de hipertrofia, ou seja, excesso de produção de fibras, tá? Sinais de hipertrofia também vão ser tratados com ultrassom, com massagem e acrescento para vocês um recurso chamado microporagem, que vou explicar para vocês na prática o que é. Na apostila vocês têm uma foto, é a aplicação de fitas, né, microporadas ou micropores em forma de X sobre a cicatriz, tirando a tensão dessa cicatriz, favorecendo então e diminuindo a chance dela se tornar uma cicatriz hipertrófica. Explico na prática, então, como fazemos a massagem de uma cicatriz hipertrófica, como faremos a microporagem, tá? E acrescento que pode ser usado o ultrassom contínuo, caso ela esteja com excesso de depósito de fibras. O queloide é algo que não nos traz muitos recursos terapêuticos a serem utilizados, já que é genético e é aquela cicatriz que vai responder tardiamente, né? E que os recursos médicos também são escassos, né? Existem algumas tentativas, a literatura não traz nada eficaz para queloide, tá? Existem algumas ideias de que essa microporagem possa funcionar, né? Às vezes, o laser de baixa potência ou o LED de alta intensidade, tentando inibir a produção de colágeno, poderia ser uma alternativa, né? Microagulhamento, às vezes, microagulhamento, radiofrequência, sendo também uma indicação para tentar destruir essas fibras, mas com certo cuidado, né? Então, basicamente, pessoal, fiz um apanhado geral aqui desses recursos e destes problemas. Os cosméticos que eu deixei aqui, eles podem vir em qualquer um destes, claro que não em feridas abertas, tá? E ativos cosméticos cicatrizantes, revitalizantes e principalmente hidratantes são bem importantes em todas as fases, em todos os problemas, a não ser a infecção e a deiscência, claro, tá? Cuidar da pele é o nosso objetivo aqui, e aí tem uma lista de ativos cosméticos importantes.
Agora deixo para vocês, pensando no meu raciocínio, deixo para vocês esses 4 agentes terapêuticos: radiofrequência, ondas de choque, vibrocel e microagulhamento, para que vocês me digam como eles poderiam ser usados no pós-operatório. No pós-operatório. Em algum destes problemas vocês indicariam? Estes 4 recursos, eles são usados, ok? Quero que vocês me digam como e em qual dos problemas vocês usariam. Essa é a nossa atividade discente. Vocês vão me dizer e dependendo das respostas de vocês, eu vou acrescentar então o conteúdo na próxima aula para a gente discutir essas questões aqui. E para finalizar, quero dizer para vocês, rejeição de próteses é tratamento médico. Muitas vezes nós identificamos, percebemos que a prótese não está legal e encaminhamos para o médico a avaliar. E trombose venosa profunda temos que identificar. Então, eu vou mostrar para vocês nas aulas práticas como é que a gente identifica uma possível trombose na nosso paciente e temos que encaminhar imediatamente para tratamento médico, para tudo que estamos fazendo nesses pacientes. São essas os problemas ou complicações que nós temos citados na apostila, tá? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida fico à disposição.